Então, agora com o nosso pastor, Ronald Berg. Obrigadão. É isso aí. O pessoal colocou a foto da bateria, que o meu amigo aqui já perguntou, eu tenho uma bateria Moura, posso trazer e tal, né? Então, a gente tem que ser bem claro, né? Bem claro. Gente, ontem nós estivemos lá na C3 Barigui, tivemos um encontro de casais, né? E foi o pior encontro que eu já tive na minha vida. Eu simplesmente percebi que eu sou um dos piores maridos que existem, né? Não, porque assim, eu já sei que o Marcão e a Eliane nunca brigaram, né? Já devia ser expulso da igreja, devia matar, né? E já vai para o céu de uma vez, né? A gente tinha que se livrar de casais assim, né? E aí o Zeli, olha só o que ele faz, gente. Não, o Zeli, né? Não tem condições. Ele deita na cama, tá frio, certo? Ele deita no lado dela para esquentar a cama. Não, gente. Não. Homem, não aplauda homem. Deixa as mulheres aplaudir. Isso aí. As mulheres podem aplaudir à vontade. A gente tem que, sei lá. Quando vai ter outro, você não pôde ir? Não tem problema, não vai ter mais. Nunca mais essa igreja vai fazer encontro de casais, nunca mais. Mas assim, eu percebi que eu não sou só pior que o Zeli, eu sou muito pior. Porque ontem, o meu neto dormiu lá em casa, e ele acordou no meio da noite assim, saiu do quarto da Giovana, e a Giovana não mora lá em casa, tá? Foi uma coincidência, ela dormiu lá em casa, e os meus netos também dormiram. Só que o Luca, ele acorda de noite, perdido, né? E a gente lá embaixo, de repente a minha querida esposa, maravilhosa, pega ele no colo e leva para a minha cama, para a nossa cama. Gente, eu sou muito pior que o Zeli, muito pior. Eu olho assim para a cama, vejo ao meu lado, vejo um piá amontoado em cima da minha esposa. Eu não ajeitei ele, peguei meu travesseiro e fui para o outro quarto. Oi, Cris? Eu deixei o piá sem travesseiro, não deixei nada para ele. Você sabe que você ia ser a pior pessoa do mundo? E eu lembrando do Zeli falando que eu esquento a cama para minha esposa. Gente, eu sou muito pior mesmo. Mas tivemos um tempo muito gostoso juntos. Quem não foi, perdeu um encontro bem gostoso. A Elaine trouxe muito conteúdo para nós. E anotei um monte de coisas lá, né? Não anotei do Zeli, porque isso queimou na minha massa cinzenta. Nunca mais vou esquecer um negócio desse. Só não sei se vou praticar, Zeli. Vamos ver numa dessas, né? Com oração, Cris, jejum, oração e muito agrado, né? Pode ser que eu faça alguma coisa. Hoje está frio, né? Mas o Ali também é pior que eu, porque a Ju morre de frio e ela é gelada. E o Ali, no frio, ele dorme sem coberta. Ela tenta se aproximar do Ali ali. Sai daí, você está muito fria. É pior que eu também. E então, quem foi nesse encontro de casais, realmente tinha que aprender alguma coisa, né? Você que não foi, você já é perfeito, né? Tá bom? Camila e Alexandre e tal, companhia, né? Mas, enfim, tivemos um fim de semana bem bacana e vamos terminar aqui de uma maneira interessante. Quando a gente adora a Deus... Eu não sei se vocês já viram um filme de fantasia onde a criança que para de sonhar, para de acreditar, para de não sei o quê, aquele mundo de fantasia começa a encolher, até que ele suma, né? E tipo Peter Pan, né? Tem que acreditar. E assim a gente pensa que Deus precisa do nosso louvor, que Ele é um Deus carente. Ninguém está me adorando, eu estou me sentindo tão triste, tão sozinho. Ele não é assim. Mas quando a gente faz a nossa adoração para Ele, quando a gente se entrega para Ele, é impressionante como Ele cresce dentro de nós. Ele já é todo-poderoso. Mas você e eu precisamos adorar a Deus. De vez em quando nós temos que nos ajoelhar assim, diante de Deus assim, e exaltar a Deus, nos submeter a Deus. E assim, uma submissão significa que eu estou debaixo de uma missão. Deus nos envia para algo.
Então eu me submeto, volta e meia, você deve ter de vez em quando essa vontade de se ajoelhar, né? Vai orar na cama, de vez em quando você tem aquele ímpeto assim, eu vou me ajoelhar, né? Aí o frio às vezes não deixa, tal, né? Mas de vez em quando você ajoelha, porque você sabe que você se humilhando, isso é bom. Não faz Deus maior, mas você reconhece que Ele é maior. E o fato da gente reconhecer muda bastante a maneira que a gente vive. Com toda certeza, a hora que você reconhece quem Deus é, e que Ele está presente, que Ele vê todas as coisas, Ele está por onde você estiver, num lugar bom, num lugar ruim, Deus está ali, e Ele está participando daquilo que você vai fazer. A hora que a gente começa a ter essa consciência, o nosso comportamento muda, né? Não é pelo comportamento que nós somos salvos, mas nós somos salvos e o nosso comportamento vai mudar. É uma consequência inevitável. E eu quero caminhar com vocês por um texto da palavra, onde a gente vê que a gente precisa de uma intervenção de Deus. Quem nunca precisou de uma intervenção de Deus? E quem sempre vai precisar de uma intervenção de Deus? Todos nós. Eu preciso, você precisa. E a gente busca exatamente essas coisas. Esse relacionamento com Deus. E quando Deus ele está se manifestando, em várias situações Ele vai intervir. Ele vai se intrometer, Ele vai falar com você. Ele vai chegar no teu caminho, chegar na sua vida, Ele vai influenciar a tua vida. Eu quero ler com você Lucas, capítulo 24, e a minha neta está fazendo barulho com o copo, é isso, tá bom, ótimo, né? Não, já não é mais, cadê o... Não, já não é o teu, né? É a minha neta agora. Ai, ai. Lucas 24, versículo 13, e se você não leu a Bíblia hoje ainda, eu vou te ajudar a ficar de consciência tranquila, né? Puxa, Deus, olha aí, ó, eu já li a Bíblia hoje, tá? Então, olha para lá, né? Consegue projetar para nós? Lucas 24, versículo 13 em diante, eu vou ler da versão Almeida atualizada. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús significa banho quente. Eu quero ir para um lugar, preciso descansar, estou estressado. E esses 2 discípulos estavam indo para Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Isso já depois, né, da crucificação de Jesus. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não tem situações em que você e eu estamos vivendo e a gente começa a orar contra a situação, a gente começa a repreender a situação, e a gente começa a brigar com a situação, e a gente começa... E de repente é o próprio Deus que está ali com você. E quantas vezes a gente não reconhece que Deus está conosco, e a gente começa a viver de uma maneira como se Deus não estivesse nem aí. E esses 2 discípulos, eles estavam mais ou menos assim, falando a respeito de Jesus, falando a respeito dele, e eles, estando ali, não perceberam que ele estava ali. Às vezes você e eu falamos de Deus, mas não reconhecemos Ele. Falamos de teorias, falamos de histórias, mas a gente não fala do nosso testemunho, a gente não reconhece Deus, o próprio Senhor Jesus e o Espírito Santo na nossa vida. E está na hora, mais do que na hora, da gente começar a falar daquilo que nós vivemos. Você não precisa contar as grandes coisas que alguém viveu. O teu testemunho, eu já falei isso alguns domingos atrás, o teu testemunho faz diferença. O teu testemunho, por maior ou menor que seja, ele é real. E esse testemunho tem autoridade. Esse testemunho tem unção para sair de você e alcançar a pessoa. Vamos continuar aqui a leitura. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando
à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, em outra versão diz, és tu, porventura, o único estrangeiro em Jerusalém, que ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, ó tolos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E eles voltaram então para Jerusalém para se encontrar com os outros discípulos. Tem muita coisa aqui nesse texto, e quando a gente senta um pouquinho e tem a paciência para deixar Deus falar conosco, muitas coisas vão se destacar para você. E coisas diferentes vão ser destacadas para cada um de nós em cada momento dessa leitura. E se você for ler isso aqui amanhã, outras coisas vão surgir. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela sempre está trazendo algo novo para você. Deus está sempre nos movimentando. Mas aqui, se você perceber a situação de duas pessoas, dois discípulos de Jesus, uns dos 120 e tantos que andavam com Jesus, eles foram embora, decepcionados, frustrados. E se não fosse a intervenção de Jesus no caminho, quantos de nós precisamos de uma intervenção? Quantos de nós às vezes estamos indo num caminho que lá na frente vai nos desviar, lá na frente vai fazer com que a gente se perca, lá na frente vai fazer com que a gente tenha prejuízo? Quantas vezes você e eu precisamos da intervenção de Jesus? E aqui nesse tema, inconformados, eu percebo que Jesus, muitas vezes, ele não se conforma com o caminho que a gente vai escolher. E ele vem e ele faz uma intervenção. Por causa do amor dele, por causa da missão que ele tem para você, por causa dos planos que ele tem a seu respeito, antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Jesus e o Pai já tinham um planejamento, já tinham uma ideia de uma pessoa que precisava nascer, mas ela não tinha nascido ainda. E ele pensou em você. Ele idealizou você. Nada do que as pessoas, nada do que uma sociedade inteira possa dizer a seu respeito pode anular aquilo que Deus pensou a teu respeito, a missão que Deus colocou
nas tuas mãos. Então, de vez em quando nós temos a graça, a felicidade de ter alguém intervindo na nossa vida. E às vezes é um irmão, às vezes sou eu na tua vida, às vezes é o teu cônjuge, às vezes é o Zeli, às vezes é alguém que Deus envia, né, para intervir na nossa vida, para que o nosso destino, a nossa caminhada não permaneça indo naquela direção. E o Espírito Santo, na sabedoria dele, ele envia alguém até você. Jesus, ele estava naquele período de 40 dias. E em 40 dias, Jesus apareceu apenas para as pessoas que já haviam crido nele. Jesus não apareceu para mais ninguém. Ele não apareceu para os descrentes, ele não apareceu para os zombadores, ele apareceu para aqueles que creram nele. Mesmo que algumas pessoas estavam se desviando, que tinham crido, estavam decepcionadas, estavam se afastando, Jesus foi lá e se manifestou a eles. Então não importa a sua grande santidade ou a sua grande frustração que está te levando eventualmente para algum outro lugar. Jesus, ele não se conforma e ele vai buscar você. Aquela parábola das 99 ovelhas que estão bem e uma se desvia, literalmente expressa o coração do Pai. Jesus não conta histórias só para entretenimento. Ele conta histórias que refletem o coração dele, pela criação dele, e você é uma criatura de Deus. Mas, mais importante ainda, se você já creu que Jesus Cristo é o Senhor, é o teu Salvador, então você é filho, você é filha, e não apenas criatura. Então nesse período de 40 dias, e é interessante o número 40, ele aparece em várias situações, aonde Deus vem com uma intervenção. Nesses 40 dias após a ressurreição, então ele apareceu para os seus discípulos, apareceu para aqueles que creram nele. No 50º dia, no Pentecoste, 50, Pentecoste, o Espírito Santo vem para fazer com que a gente continue fazendo a missão que Jesus recebeu do Pai. Você e eu precisamos ser inconformados, assim como Jesus demonstrou a sua inconformação ao ver pessoas que ele ama, que ele salvou, por quem ele morreu, eventualmente tomando um caminho errado. Por isso, quando nós como igreja, aprendendo pela palavra de Deus, de que quando eu vejo que um irmão meu está cometendo um erro, eu preciso falar com a pessoa e dizer assim: meu irmão, você está pegando o caminho errado. Ah, você não tem nada a ver com a minha vida. Tenho sim, eu tenho tudo a ver com a sua vida. Você é meu irmão, você é do corpo de Cristo. Se você padecer, eu vou sofrer. O corpo de Cristo não pode falar assim: a gente tem de monte, a gente tem de sobra aqui, pode ir embora. É lógico que eu não consigo ir atrás de cada um. Por isso que Jesus, ele organiza a igreja. Por isso que a gente tem connects, para que a gente possa perceber como cada um de nós está, para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa abençoar a vida do outro, cuidar da vida do outro. Isso é corpo, são conexões que a gente faz, e a gente tem uma aliança com Jesus. Então, é muito importante que você perceba também que várias situações que você está vivendo, vamos pensar na vida de José como exemplo, né? Acho que é a melhor história. Ele foi colocado numa situação e Deus estava acompanhando e dizendo assim: pode ser por aí, pode ir. E José naquele momento chorando, com lágrima nos olhos, pedindo para os irmãos: não façam isso comigo, não façam isso comigo. E Deus disse: não, vai ter que fazer, vai ter que fazer. Você vai ter que passar por isso, José, porque lá na frente eu vou fazer algo. Então a gente começa a perceber que Deus ele tem uma autoridade sobre o bom e sobre o ruim.
Ele está sempre analisando todas as coisas, e Ele está sempre no controle de todas as coisas. É importante essa informação para você e para mim, para que a gente não se sinta abandonado. Então não importa a situação difícil que você está hoje, é importante que você saiba que Deus está nessa situação junto com você. Então nesses 40 dias, nós também temos outras situações onde nós encontramos várias intervenções de Deus. Por que 40 dias? É um número especial para Deus. Mas o mais importante é que Deus ele tem certos momentos da vida onde Ele vem e faz uma intervenção. E talvez você esteja justamente no momento de Deus trazer uma intervenção na sua vida. Então nunca desanime, nunca desista. Sempre saiba que Deus está olhando e o momento certo vai acontecer. As coisas no momento certo vão acontecer. Enquanto isso, Deus está trabalhando em você. Se deixe ser trabalhado, se deixe ser formatado, se deixe ser polido, lixado. Então quando a gente olha Êxodo 24, por exemplo, Moisés sobe até a montanha e Deus traz a lei. E ele ficou lá quanto tempo? 40 dias, 40 noites. Existe um período onde Deus de repente vem e Ele faz essa intervenção. Enquanto isso, Deus está trabalhando em você nessa janela. Existem janelas nas vidas das pessoas, dos filhos de Deus, em que Deus está trabalhando. E Deus está sempre trabalhando na minha vida e está trabalhando na sua vida, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Ele está ali trabalhando. É importante, por exemplo, se você olhar 1 Reis 19:8, nós temos Elias, onde Elias ficou 40 dias caminhando, porque ele teve energia, ele recebeu o alimento de Deus, uma intervenção de Deus no deserto, para ele poder caminhar por 40 dias e 40 noites. Um anjo do Senhor, corvos, trazendo comida, trazendo orientação, trazendo direção, por 40 dias e 40 noites. Elias caminhou. Existe um período, e você precisa saber que Deus trabalha em períodos. Todos nós trabalhamos, né? Primavera, verão, outono, inverno. A gente tem esses períodos. E tem certas coisas que não adianta você espernear muito. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: Ronald, eu vou orar por 3 meses e o inverno vai acabar, né? Então, que bom, né? Ótimo, que bom que você vai orar, né? E Deus vai te revelar alguma coisa no fim desse período, né? Mas lógico, ele estava brincando, mas existem fases, e essas fases são importantes para você. Então, sabe, às vezes a gente fica na areia movediça, e quanto mais a gente esperneia, mais a gente afunda. Então a questão é você ter a simplicidade de pensamento e falar assim: Deus, eu não vou ficar questionando o Senhor, eu só vou dizer, eu confio em Ti. Ah, Deus, você sabe que está doendo, né? Mas eu confio em você, Deus. O Senhor é bom, e no fim isso aqui vai redundar em coisa melhor. Então eu confio em você, Deus. Eu não vou ficar te questionando. Me perdoe quando eu faço, me perdoe quando eu estou esperneando, né? Reclamando, murmurando. Mas é importante que a gente perceba que nesses 40 dias, em todas essas fases, em todas essas histórias que a gente encontra na palavra de Deus, Deus sempre guardou aquela pessoa, Deus sempre guardou aquele povo. Deus vai guardar você. Não desista, não desanime. Esperneia de vez em quando um pouco, mas saiba que não adianta. Às vezes você tem que simplesmente confiar que Deus vai fazer a intervenção. E enquanto isso, você cerra os dentes, firma os pés, guarda o território, guarda o que você já alcançou, e ali você está firme no Senhor e diz: Deus vai me levar a bom termo. Deus vai me levar a bom termo. Eu vou chegar lá. Quantas e quantas vezes a minha casa, a minha família, a gente olhava uma situação e de vez em quando a gente olhava e falava para o outro: está doendo, mas eu sei, lá na frente, nós vamos atravessar essa situação difícil. Eu vejo uma luz no fim do túnel, e não é de morte,
Eu vejo a luz, não vai em direção à luz, não vai em direção à luz, né? Se estiver morrendo, foge da luz, né? Foge da luz, não. Mas existe uma luz no fim do túnel. E Deus está ali. Deus está junto com você nesse vale. Então é importante a gente perceber que, por exemplo, Israel sempre foi considerado filho. Desde Abraão, a história de amor de Deus com Israel se manteve intacta. E mesmo Israel, na vida de Jacó, na vida de José, indo até o Egito como escravo acorrentado, Deus sempre disse: esse é meu filho. É um amor que ultrapassa a nossa compreensão, porque eu não consigo imaginar eu enviar meu filho, um dos meus filhos, acorrentados. Teve um pregador, o Irving McManus, da Igreja Mosaic, ali em Los Angeles. Perguntaram para ele: você faria algo que deixasse teu filho em perigo? Claro, com certeza. Deus, Ele muitas vezes vai colocar você em situações difíceis, e vai colocar você às vezes até em situações perigosas. Quantos e quantos missionários eu conheço que foram enviados para lugares de morte? Você percebe como o amor de Deus, ele é diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente deseja? A gente deseja alguém que só nos proteja, que só nos dê tudo aquilo que a gente quer, não é verdade? A gente é muito mimado, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente toma banho, alguns, né? Tomam banho 2 vezes por dia, tal, né? Nem todos, né? Mas o europeu, por exemplo, toma 1 vez por semana. Meu Deus do céu, né? Então, a gente é super mimado, a gente é ocidental, a gente tem uma mania de querer ser protegido o tempo todo de qualquer desconforto. Mas Deus, sim, Ele é capaz de colocar você numa situação de morte. Às vezes você vai ser chamado para uma missão, e você vai se submeter a essa missão, mas você tem que ter os olhos para a eternidade. O cristão, ele não tem os olhos apenas nessa vida. Se a sua fé é apenas para essa vida, você é uma das pessoas mais dignas de pena. É o que o apóstolo Paulo fala. Se a nossa fé é só para essa vida, nós somos dignos de toda a misericórdia, toda a pena de toda a sociedade. Eles têm que olhar assim: tadinho de vocês. Sabe, o mundo vai ter que ter pena da gente. Mas nós não somos assim. Nós somos aqueles que temos consciência de que o que nós fazemos não é apenas para esta vida. O que nós fazemos afeta de verdade a nossa eternidade. Então os sofrimentos, as lutas, as dificuldades, as perdas, as dores, as lágrimas, todo choro está redundando num peso de glória para a sua eternidade. E eu sei que não é fácil você viver o que você está vivendo, a pressão que você vive de vez em quando. Ainda que nós aqui no Brasil não temos a perseguição, como existem em muitas nações, aonde se a gente sentasse com essas pessoas, nós ficaríamos envergonhados das queixas que nós temos, não é verdade? Eu não consegui trocar meu carro esse ano. Né? Chega a ser assim vergonhoso de vez em quando ouvir as nossas queixas. Seja honesto, né? Eu estou sendo honesto. Aliás, eu tenho sido bastante honesto ultimamente, né? Eu tenho me exposto bastante, que eu realmente acho que eu sou um dos piores crentes que existe, né? Já falei para vocês que um pessoal lá fora achou que né? Então realmente é Deus na bondade dele para nos aceitar e nos manter na família dele e na fidelidade dele, sabe? Ainda na nossa mimadice, Deus vai nos guardar, porque ele é uma pessoa inconformada em deixar você ficar do jeito que você está, na mimadice que você tem, nos caprichinhos que você quer. Sabe, a gente tem que amadurecer, a gente tem que criar cicatriz no rosto. Eu já tenho 2 aqui, né? Que quando eu acordo de manhã, eu tenho 2 do Wolverine aqui. Está tudo assim, ó. Mas a gente precisa começar a ter cicatrizes da vida cristã. Nós precisamos ser como o nosso Salvador.
Sabe, Jesus, ele aos 12 anos de idade, a revelação de quem ele era, da missão que ele tinha, estava penetrando nele cada vez mais, e ele precisava falar com as pessoas a respeito disso. Os pais dele, José e Maria, o padrasto dele, né? Situação difícil para José, né? Não é meu filho, quer dizer, é meu filho, não é meu filho. É meu filho. Estão lá em Jerusalém para a festa, a lei dizia 2 dias que tinha que estar lá, eles ficavam 7, eles queriam ficar na igreja, a gente quer ficar online, a gente tem preguiça, vocês não, porque vocês estão aqui, né? Mas não se ofenda, você que está assistindo online, está tudo certo, mas um dia eu vou cortar essa porcaria, não vou cortar não. Mas, e Jesus ele permaneceu ali em Jerusalém, e falando com as pessoas, consciente da missão dele, a ponto de os pais, imagina você perder Deus, perdi o Salvador, o mundo inteiro foi para o brejo. O que aconteceu? Não, Maria e José perderam Jesus, foi devorado por um lobo mau, não. Mas Jesus ele estava ali na casa do pai dele, fazendo as perguntas, e a ponto de dizer assim para os próprios pais: vocês não sabiam que eu preciso cuidar dos assuntos do meu pai, que eu preciso me envolver com essas coisas, eu preciso me envolver com o reino do meu pai, com a missão que o meu pai me deu, e eu preciso me enfiar nesse assunto? Talvez você precise se enfiar no assunto da sua vida, não a sua vida terrena, mas a sua vida celestial, e você começar a buscar a presença de Deus como um inconformado que não pensa apenas em viver nesse mundo, nessa fase. Você ser inconformado e começar a buscar em Deus coisas maiores, para as quais você nasceu, não para as coisas que eu eventualmente, ou a igreja diga, você tem que fazer isso. Eu posso até fazer, mas qual é a minha missão? Para que foi que eu nasci? Por que é que eu vim a esse mundo? Existe algo maior do que a vidinha ou a vida que a gente tem, a família que a gente tem, os negócios que a gente faz. Existe algo maior. Jesus, quando ele foi levado para o deserto, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, e o Espírito Santo estava com ele. Ele foi ungido e foi enviado para uma situação de provas, de tensão, e a tensão é boa, a tensão do sim, do não, para a esquerda, para a direita é fantástica, porque vai mostrar quem a gente é. Não fuja da tensão, não fuja da pressão, descubra quem você é em Cristo, descubra aquilo que você é capaz de assumir, de enfrentar. E Jesus ele estava ali, é interessante que em Marcos 1,14 diz que ele estava com as feras e os anjos o serviam. Às vezes você e eu só vemos as feras, a gente só vê aquele momento difícil, só vê os inimigos, só vê a dificuldade, mas a gente esquece que Deus estabeleceu que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Mas você e eu começamos a simplesmente olhar as feras que nos cercam no deserto. Existe um período sim, que você vai ser enviado vez após vez, para que você seja forjado, para que você comece a perceber aonde eu vou botar os meus olhos, aonde estará o foco da minha atenção. Vai ser nas coisas que o inimigo está fazendo, ou naquilo que Deus está fazendo? E é uma decisão diária, é algo que você tem que avaliar todo dia, para que a sua maturidade cristã seja, de fato, apresentada diante de você, para que você não fique naquele mundo de ilusão, achando que você é alguma coisa, pensando além do que você é. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar de nós mesmos como convém, nem mais, nem menos. E é somente através de experiências da sua vida que você vai descobrir quem você é, e como é importante eu saber quem eu sou. Porque tem gente que acha que é mais do que é, e tem gente que acha que é menos do que é. E como é gostoso falar com uma pessoa que tem consciência de quem ela é. A conversa é mais profunda, é mais verdadeira, é mais real. Então, aonde você vai botar os olhos nessa fase? Jesus estava lá com as feras no deserto,
mas os anjos o serviam. Com certeza, Jesus estava vendo a provisão de Deus. Os olhos das feras olhavam para Jesus como janta. Os olhos dos anjos do Senhor olhavam para Jesus como é o Salvador, nós temos que proteger Ele. Existe uma dinâmica no mundo ao seu redor, e você precisa saber quem você é. E você precisa saber quem Deus é. E você precisa saber como o inimigo é, para que você possa se posicionar. E é lógico, nós temos que ler a palavra de Deus para a gente ter contato com as coisas de Deus. Então Deus quer constantemente mostrar para você, provar para você quem Ele é, para que você cresça e seja quem Ele te chamou para ser. E são as situações da vida, gente. São as situações da vida que vão fazer de você a pessoa que Deus quer que você seja. Não tem como, né? Não tem como. É como se eu estivesse pedindo desculpas em nome de Deus. Falei, puxa, desculpe que você está passando pelo que você está passando. Mas é para o teu bem. É para que você cresça, é para que você melhore, para que você conheça a Deus de uma maneira diferente. Você nunca vai conhecer a Deus do jeito que Ele realmente é, se você não passar por certas coisas. E Deus tem vários nomes, né? Como que você vai conhecer a Deus, o Deus que cura? Como é que é o nome do Deus que cura? Jeová Rafa. Se você nunca teve uma enfermidade, você só vai poder dizer, não, eu conheço o Deus que cura, quando você for curado de alguma coisa. Senão você conhece o Deus da aspirina, o Deus de não sei o que. Você conhece a Bayer, porque a Bayer é bom. Não, eu conheço. E veio de Deus essas coisas? Veio. Toda boa dádiva vem do alto. Eu não sou contra a medicação, mas eu conheço Deus como Jeová Rafa, como Deus que cura. Talvez em alguma medida, talvez não. Mas são experiências que vão permitir que a gente descubra quem Deus é, não é verdade? São experiências que você vai ter, que você vai poder testemunhar a respeito das coisas que você está vivendo. Então, quando você começa a vivenciar certas coisas na sua vida, uma das coisas que Deus quer que você faça é se posicionar nele. Então, certos inimigos estão vindo, você não precisa ficar sentadinho, e não pode ficar sentadinho, esperando o leão chegar. Você tem que se posicionar e dizer assim, para trás de mim. Saia da minha família, saia da minha casa, saia dos meus negócios, saia da minha saúde, saia daqui em nome de Jesus. Você tem que se posicionar. Então não é simplesmente você ser um objeto passivo, vendo o que Deus vai fazer, o que o diabo vai fazer. Você sabe, bom, só estou aprendendo, estou uma lição aqui online. Não é online, é verdadeira. Você tem que se envolver. Você tem que repreender o inimigo. Você tem que se posicionar e dizer assim, eu não vou retroceder, porque a palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu vou avançar. Então são exercícios que você e eu precisamos ter, que são exercícios difíceis, para fazer com que a gente dê um passo, né? Eu já viu aquele cara, eu vi um cara, é muito engraçado, o cara estava lá com a vara de pescar, lá na frente não tinha mureta, né? Porque alguns já tropeçaram naquele troço e quebrou. Ele foi lá e... Só que daí ele pisou e foi fazer o arremesso, né? Saiu voando para dentro da água. Então a gente tem que abrir o olho, né? Vai dar o passo e tal. Não sei por que eu falei isso, mas eu lembro de umas coisas assim que... Mas enfim, é a vida real. A gente está na vida real e a gente tem que enfrentar certas coisas. A gente tem que realmente dar um passo para que... já sei por quê, né? A gente tem que dar um passo em direção ao inferno e romper esse portãozão aí e ir lá e conquistar aquilo que é nosso. Nós temos que conquistar certas coisas, e você precisa enfrentar o chifrudo. Tem que enfrentar. Eu tenho medo. Não tem não. Você tem Jesus. Você tem a autoridade do nome dele, você tem o sangue dele, você tem a autoridade. Gente, não é simplesmente na primeira que acontece. Não é na primeira vez, em nome de Jesus, sai. Às vezes você precisa fazer isso repetir. Oi, Daiane, você chegou? Você tem que fazer isso várias vezes, várias vezes, várias vezes. Nós precisamos nos posicionar várias vezes na vida.
E é assim que a gente vai vivendo, é assim que a gente vai aprendendo a viver na fé. Em Atos 1:3, então nós temos ali a situação onde Jesus apareceu por 40 dias para os seus amigos, para os seus discípulos. E ele chegava na casa e dizia: não temas, Tomé, toca aqui nas minhas mãos. O tempo todo trazendo uma intervenção, porque Jesus não podia se conformar com as falsas expectativas que os discípulos tinham. O problema não é ter expectativa grande, né? Eu tenho grandes expectativas em Deus. O problema é quando a gente tem uma expectativa falsa. Certamente você será frustrado. E assim, eu decepcionei Deus. Deus nunca se iludiu. Ele sabe quem você é antes de você nascer. Ele criou um plano para você antes mesmo de você ter cometido aquelas falhas. O plano já estava dito. Ele sabia do plano. Bom, vou desenhar esse plano. Ele vai ser o governador. Mas ele vai matar um aqui e tal. Ele vai ser governador. Isso aqui vai acontecer, mas ele vai ser governador. Não interessa o que você está vivendo, não interessa a sua falha. O que interessa é o plano de Deus, e você abraçar o plano de Deus, você conhecer o plano de Deus para a sua vida, porque Ele sabia que você ia fazer aquela coisa errada. Ele sabia, Ele nunca se decepcionou com você, Ele não tem ilusões. Ele nunca foi desiludido, porque Ele não tem ilusões. Ele te conhece e Ele sabe o teu deitar e o teu levantar. E todos os teus dias já estão escritos, Ele sabe toda a sua história. E mesmo assim, o plano foi escrito. Ponto. Então, a gente começa a ficar frustrado também, porque às vezes a gente começa a dizer para Deus o que Ele tem que fazer, o que a gente quer que Ele faça, e Ele não faz. Porque na verdade nós não somos senhores, Ele é Senhor. Então nós temos muita frustração, porque a gente começa a dizer para Deus o que a gente quer que Ele faça. E não é assim, gente. Meu Deus do céu, quando que eu vou aprender que não é assim que eu me relaciono com Deus? Quando que eu vou parar de me frustrar com Deus? Quando que eu vou parar de ficar triste, chateado com Deus? Porque Ele não fez as coisas que eu queria. Porque Ele nunca ia fazer o que eu queria. Ele vai fazer o que Ele quer. E Ele vai fazer com que o plano dEle seja revelado a mim, até que finalmente eu entenda e eu comece a andar no caminho dEle. Muitos de nós ficamos caminhando no nosso caminho e queremos que Deus abençoe o nosso caminho. Mas nós fomos chamados para andar no caminho dEle, que já está abençoado. É simples. Difícil, mas é simples, é claro, está escrito. Então, Deus lidera, Deus tem um plano. Os discípulos todos naquela época, eles foram frustrados, ficaram frustrados porque eles tinham uma falsa expectativa de que era para aquele tempo que Jesus ia derrubar o Império Romano. Eles esperavam que era para aquilo. Mas Jesus nunca disse que Ele ia fazer aquilo. Jesus disse que eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele dizia isso constantemente. Mas sabe quando a gente tem uma... eu escutei duas frases. Tem uma coisa que se chama teoria da confirmação. Você quer tanto uma coisa, que se você vê, por exemplo, você quer ir para a África, né? Aí você vê um pôster, África, confirmação, eu preciso ir para a África. Gente, tem psicólogo aqui? Tem psicólogo aqui, não? Isso acontece? Tem mais algum psicólogo aqui que possa dizer não? Não? Então, está dito, está confirmado, então é assim, pronto. Não tem contestação. E tem uma outra frase que eu achei fantástica, que foi o seguinte: a fé de quem quer ser enganado é inabalável. Pense nisso. Não, eu quero ir para a África. Eu vi um pôster, é para ir para a África. Eu vi um pôster, em seguida, venda tudo, vou vender tudo. Se a gente agir desse jeito, a gente lê a palavra de Deus, né? Aí daqui a pouco eu leio lá, foi Judas e enforcou-se. Aí você vira a página, vai tu e faz o mesmo. Já pensou? Que loucura viver desse jeito? Então, nós temos que perceber que Jesus, Ele foi claro na missão dEle.
Ele nunca disse, eu vou tirar Roma daqui. Nunca disse isso. Mas se você parar para pensar, passou um tempo, Roma saiu, né? O símbolo que matava se tornou o símbolo da vida. Então Deus tem um senso de humor e um cronograma interessante para fazer as coisas na tua vida e na minha vida. Deus está olhando para você e Ele está formando você, preparando você. E eu precisamos nos tornar pessoas inconformadas com a vida que a gente está levando. Nós temos que ficar inconformados. Eu não posso ser mediano, eu não posso ser pequeno, eu não posso ser fútil, eu não posso ser simplista na minha maneira de ver a vida. Eu tenho que ser eterno, eu tenho que projetar a minha vida eterna lá para a eternidade com Deus, aonde Ele quer que eu chegue. E realizar aqui na terra aquilo que Ele desenhou para mim. Você foi desenhado de um jeito, para um plano, para fazer as coisas que Ele tem para você. E você só vai se sentir completo quando você estiver fazendo essas coisas. Então eu preciso me submeter à missão dEle, eu preciso ser submisso, que nem eu falei no começo. Eu preciso de vez em quando me ajoelhar diante de Deus e falar assim, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós temos caprichos, vontades que são muito materialistas. E a gente acha que Deus tem que nos suprir estas coisas. Eu preciso comprar uma Ferrari para eu poder... Nada contra quem tem Ferrari, tá? Mas, até porque isso, lá em Balneário, eu estava falando justamente, eu fui falar esse exemplo, que a pessoa, tem algum problema ter? Eu tenho uma. Não tem nenhum problema, posso dar uma volta? Né? Mas assim, eu preciso ter a Ferrari porque eu vou testemunhar para esse grupo de Ferrari. Pelo amor de Deus, não, eu sou missionário para as Ilhas Fiji. Eu também. Né? Então, pode ser que tenha, mas a pergunta é, depois que você testemunhar para aquele grupo, você vai se livrar da Ferrari? Ou você só está usando isso como desculpa para ter? Porque a gente usa Deus para pegar as coisas que a gente quer. E eu acho que está na hora de a gente começar a amar a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Né? Então, são fases da nossa vida onde a gente cresce e amadurece. E a gente vai percebendo que a vida com Deus, ela tem uma outra profundidade. Ela não tem um materialismo, uma superficialidade. Não tem nenhum problema sermos prósperos, não tem nenhum problema termos milhões, nenhum problema, zero. Mas você não pode ser escravo dessas coisas. Pense, se por acaso o regime político da nossa nação mudasse, né? Mudasse e a gente perdesse as coisas como no início da igreja, onde as pessoas perdiam suas casas. E está escrito ali, e eles alegremente trocavam as casas, as suas propriedades, por causa de Jesus, para manter a fé. Até onde você precisa ser testado, né? Porque, gente, a pior coisa que teria para você e para mim é a gente chegar no céu, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui. A gente chegar no céu achando que a gente é alguma coisa. E na verdade a gente não é. A palavra de Deus fala que nós não fomos testados até o sangue. Jesus foi. Foi provado até o sangue. Suou gotas de sangue. Então, às vezes, nós não queremos nos submeter à missão de Deus e a gente se torna narcisista, porque o importante é que eu fique bem. O narciso, tem alguém chamado Narciso aqui? Desculpe, né? Mas o narcisista, ele é assim, ele não quer saber da missão de Deus, ele quer saber do Deus que pode dar para ele aquilo que ele quer, aquilo que bota ele em proeminência, que bota ele no pedestal. E você conversa com essa pessoa, tudo eu. Mesmo líder de igreja. Você vai encontrar pessoas que vão estar sempre achando ruim de tudo e de todos, porque não estão fazendo aquilo que ele quer. Então, não fique assim.
vai passar. É uma fase, 40 dias. Então, nós temos que buscar essa submissão para a vontade de Deus. Não podemos querer que Deus nos dê as coisas, a gente precisa querer Deus por quem Ele é, como eu já falei. E enquanto estamos nessa fase, ou melhor, quando a gente está fora de uma fase difícil, é fácil a gente pregar a fé, né? É fácil a gente dizer assim, está tudo bem, está tudo jóia, a minha conta corrente está gorda, né? Estou abastado, posso dar um pouquinho aqui, posso dar um pouquinho lá, estou com saúde, né? Estou bonitão, não tenho cabelo, mas, né? Enfim, a gente começa, é fácil eu dizer que eu tenho fé quando está tudo bem. É muito fácil, gente, muito fácil. E graças a Deus que Ele de vez em quando deixa você e eu experimentarmos coisas difíceis. Jó, ele falou sobre isso. Jó, ele falou o seguinte: ainda que ele me mate, eu vou servir a Ele, eu vou amar a Ele, eu vou adorar a Ele, eu vou estar com Ele. Ainda que Ele me trucide aqui, eu vou ser fiel a Deus. Não importa o que Ele me deu, não importa os filhos que eu tenho, não importa as fazendas que eu tenho, não importa as riquezas que eu tenho. Jó era o homem mais rico do Oriente. Era o Bill Gates dos Bill Gates. E ele disse, no meio do sofrimento dele, ele disse, ainda que Deus me mate, eu não vou contra Ele. Então, ali nós temos nessa viagem de Cleopas, falando com outro amigo dele a respeito de Jesus, e muitas vezes nós falamos a respeito de Jesus, e não reconhecemos quem Ele é, achamos que Ele é um estrangeiro. Você por acaso é um estrangeiro que não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? No meio da frustração, a gente começa a perceber o que sai de dentro. Presta atenção, quando as pessoas estão frustradas, veja o que sai de dentro dela. Se é o Espírito Santo, o que saiu? O que sai de você? Quando nós temos a história do filho pródigo com o filho mais velho, nós encontramos o filho pródigo cometendo pecados contra o seu corpo, mas nós temos o filho mais velho cheio de orgulho, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de rancor. E eu acho que Satanás, Lúcifer, ele era assim, invejoso. Sabe, tem muitos pecados que as pessoas cometem que são evidentes. São evidentes, mas tem certos pecados que são horrorosos, né? Eu estava conversando com a Ju esses dias sobre pecadinho e pecadão, né? E existe um ensinamento na igreja evangélica, não existe pecadinho e pecadão. Existe, gente. Existe pecadinho e pecadão. Jesus, quando estava falando com Pilatos, ele disse, maior pecado tem aqueles que estão me entregando para você do que o teu. Existem pecadinhos e pecadões. Existem. Então, quando nós vemos o filho mais velho, cheio de orgulho, cheio de inveja, cheio de amargura, nós encontramos esse tipo de coisa que é segredo, né? Está no teu secreto, ninguém sabe que você realmente é assim. Mas é uma das características mais proeminentes de Lúcifer, que Deus chutou do céu. Ele se rebelou em um piscar de olhos. 1/3 dos anjos foi mandado embora. E Jesus viu, ele falou em certo momento lá, né, que ele enviou os 70, ele disse, e eu vi Satanás, eu estava lá. Eu estava lá aquele dia quando meu pai expulsou toda aquela turma dos céus. Jesus vê tudo. E Deus odeia esse tipo de orgulho, sabe? É importante a gente ser humilde, a gente se submeter à vontade de Deus e buscar e se tornar uma pessoa inconformada enquanto a gente não percebe que existe um chamado na nossa vida. Eu tenho um monte de coisa aqui para compartilhar com vocês, mas eu vou escolher duas coisinhas aqui, uma coisinha aqui. Jesus, ele fala, quando os discípulos estavam ali expressando a frustração deles,
Jesus disse o seguinte: ó nécios, ó tolos, tardios em acreditar. Você sabia que Deus mede a velocidade em que você acredita? A criança acredita rapidinho, né? Às vezes a gente está aqui com a tampinha, né? Como é que era? Né? Faz assim. A criança, nossa, ela acredita rápido. E ela quer que você faça de novo o truque, né? Aí você tem que achar outra tampinha aqui. Mas ele mede a velocidade que você acredita. O meu convite para você hoje, para a gente poder encerrar, é que você acredite rápido. Acredite rápido. Não deixe Jesus falar para você: ó nécio e tardio em acreditar. Seja intenso na fé. Não negocie a sua fé. Ah, não, mudei de ideia, vou ficar mais, falar mais um. Não. Não negocie a tua fé. E quando Jesus, ele fala essas coisas, e ele começa a expor naquelas 7 milhas, né, uns 10, 11 quilômetros de caminhada, ele falou, sei lá, levou mais ou menos 1 hora e pouquinho ali caminhando. Ele explicou lá de Moisés os profetas, os salmos, tudo a respeito do Messias. E ele fez de conta que ia passar adiante, e aí ele pegou, foi convencido, né? Ele fez de conta que ia passar adiante, esperou ser convidado. Jesus espera um convite seu. Está inconformado? Fala assim: Jesus, entra aqui na minha casa. E olha o que ele fez. Ele pegou o pão, ele partiu, deu graças, partiu e deu. As experiências que você está tendo, você é o alimento que Jesus enviou para o mundo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você, nas experiências que você está tendo, você está sendo partido, né? Dói. Depois que ele partiu o pão, ele deu. Quando você vai fazer o suco de laranja, você corta aquela laranja e espreme aquela laranja para oferecer algo para alguém. E para você ser alimento para a vida das pessoas, Deus vai quebrar você. E Ele vai partir você, Ele vai oferecer você para as pessoas que estão passando pelas mesmas situações, para que elas tenham esperança. Porque elas vão ver que você está vivo e você está mais forte. É somente através das experiências da sua vida, das pressões da sua vida, de partir e quebrar você, é que as pessoas à sua volta serão consoladas. Pai querido, eu quero te agradecer pela sua palavra, pelo teu Espírito, pelo teu mover nessa casa, sobre cada pessoa que está aqui. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor não se conforma, o Senhor é inconformado em ver os teus filhos parados, e o Senhor nos move, o Senhor nos coloca em situações para a gente se conhecer, para a gente te conhecer, para a gente amadurecer, para a gente servir de alimento para as pessoas que estão passando por situações similares, para que possamos consolar as pessoas com aquilo que nós fomos consolados. Pai querido, eu peço que aqueles que estão buscando o Senhor, estão buscando se aproximar do Senhor, que saibam hoje que Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho. Como Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Espírito Santo, que essas palavras penetrem no coração, no espírito de cada pessoa que está aqui,
Aqueles que já creem nisso, já vivem isso, que isso seja fortalecido e intensificado. E aqueles que estão buscando te encontrar, Senhor, estão buscando com um coração sincero, possam perceber finalmente que a resposta é poderosamente simples. E ela está em Jesus Cristo, em confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua bênção sobre essa casa, sobre cada um, que cada um tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Se por acaso você deseja entregar sua vida para Jesus, e você sentiu isso no teu coração, quando eu falei a respeito de Jesus, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é somente através dele que você pode chegar até o Pai e ter a vida eterna. Se você desejar, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero te dar a certeza da vida eterna. Se você quer levantar sua mão para Jesus, essa é a sua hora. Todos têm a certeza da salvação em Jesus? Ótimo, muito bem. Deus abençoe vocês, amém.